Meus alunos e alunas do 7º ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, comentando aqui esse conteúdo, termos semelhantes. Então, o que nós precisamos saber sobre termos semelhantes? Então, nós temos aqui na nossa página inicial, temos termos semelhantes e pede que você observe a seguinte situação. A medida do segmento da figura 1, então nós observamos aqui a figura 1. O que nós vamos encontrar aqui nessa figura 1? Observe que nós temos aqui um pontinho, ele termina aqui, que nós chamamos de intervalo, ele foi dividido nesses 3 pedaços. Veja que cada pedaço aqui tem uma letrinha X. A medida do segmento da figura 1 é representada por 3 vezes o X. Aí a outra situação, o perímetro do pentágono da figura 2, lembrando essa palavra pentágono, é aquela figura, né, poligonal que tem 5 lados. Então, o perímetro, lembrando que o perímetro é exatamente aquela, quando você faz a adição dos lados, você tem que o perímetro desse pentágono é representado por 5x. Então, seria aqui o x mais um x, 2, 3, 4, aí você tem 5 vezes o x. Então, continuando, os termos algébricos 3x e 5x têm a mesma parte literal, ou seja, ambos os termos têm a mesma letra, né? Tem a mesma letra x. Então, dizemos então que eles são termos semelhantes. Olha, pessoal, isso aqui é uma palavra importante para que você não esqueça. Termos semelhantes são aqueles termos algébricos que têm a mesma letra. Então, eles são chamados de termos semelhantes. Veja outros exemplos. Aqui eu tenho, no exemplo A, eu tenho menos 2ax e temos 8ax. Veja que o ax, ele é a parte literal do primeiro termo e ele é a parte literal do segundo termo. Então, são chamados de termos semelhantes, porque eles possuem a mesma letra, a mesma parte literal. No caso aqui, é o ax. A letra B, nós temos 5a, x elevado a 2, e temos 2a elevado a 2x. Não são termos semelhantes, não são, porque as partes literais são diferentes. Eu tenho ax elevado a 2 e temos a2 elevado a x. Embora sejam as mesmas letras, a e x, mas veja que em uma o x está elevado a 2 e na outra está elevado a 1. Se não tem o expoente 1 é porque a gente vai subentender que é o número 1. Aliás, quando não tiver o expoente, porque o expoente é 1. Então, relembrando aqui, colocando aqui mais um exemplo. Se você tem 3y e tem também 5y. Então, veja que o y é a parte literal comum. Então, esses dois termos são termos semelhantes. Se nós tivermos, por exemplo, a mais b, esse a é um termo diferente de b, então não são termos semelhantes. E aqui vem agora o que nós chamamos de simplificação de uma expressão algébrica. Então aqui, o que vai ter? O triângulo ao lado é um triângulo equilátero. No triângulo equilátero, os 3 lados têm a mesma medida, que no caso a mesma letra A. Então, o perímetro desse triângulo é dado por... Então, lembrando que o perímetro é quando você fizer o A mais A mais A. Como o triângulo é equilátero, podemos calcular seu perímetro obtendo o triplo da medida do lado, ou seja, o perímetro eu também posso escrever como 3A. É possível simplificar a expressão A mais A mais A escrevendo 3A. Ou seja, você simplifica, escreve de uma maneira mais curtinha, né? Ao invés de escrever
essa adição com A mais A mais A, você escreve esse termo 3 vezes o A. Veja aqui mais exemplos. Aí eu tenho aqui, veja os exemplos. Simplificar a expressão. Essa palavra simplificar é escrever de uma forma simples, né? Mais curta, né? Essa expressão, veja que aqui ela tem o 2, esse pontinho que significa multiplicação, do x mais 6, mais o x aqui, como o x sendo um outro termo. Então, veja que essa expressão tem dois termos. O primeiro termo é 2 que multiplica x mais 6. E o segundo termo é o x. Esse 2 aqui do lado de fora, ele vai multiplicar o x e vai multiplicar também o 6. Então, veja como é feito aqui. 2 vezes o x, ele indicou aqui 2x. Mais 2 vezes o 6 está aqui. E o x eu repeti. Veja que 2 vezes o x é igual a 2x. 2 vezes 6 igual a 12 e o x. Então, veja que esse 2x e esse x, eles são termos semelhantes, ele é a mesma letra. Então, essas letras, a gente junta essas letras iguais. Então, eu tenho aqui um 2x e aqui eu tenho um 1. Se eu somar esse 2 aqui, que é o coeficiente numérico, com esse número 1, que também é o coeficiente numérico do x, eu tenho 2 mais 1, 3. Aí eu repito a letra x. Então, fica 3x mais 12, que é a forma simplificada dessa expressão algébrica que está aqui. Então, aqui é uma forma mais curta, né, de você escrever. E agora eu tenho aqui a letra B, né, que vem aqui um outro exemplo envolvendo um número fracionário. Então, aqui pede para a gente simplificar a expressão. E veja que essa expressão, ela tem uma fração, o numerador dela é 15x mais 9, e o denominador eu tenho 3, que vai ser adicionado com x, que vai ser adicionado com 4. Então, veja aqui que esta expressão, o primeiro termo dela, foi feito uma separação aqui. O denominador 15x sobre 3 foi escrito aqui, mais 9 terços, mais x, mais 4. Então, se você observar, 15 dividido por 3 dá igual a 5, 5x. E aqui, 9 dividido por 3, eu tenho 3. Agora, vamos juntar a parte literal 5x com a parte literal x. Se eu juntar esse 5 com o 1, eu tenho 6, então fica 6x. E juntando os termos semelhantes, lembrando que número é também um termo algébrico, né? Então, esse 3 aqui, somado com esse 4, adicionado com 4, eu tenho 7. Então, 6x mais 7 é a expressão simplificada, né, dessa expressão aqui, bem maior, eu escrevo ela dessa maneira, de uma forma simplificada. Então, o que a gente precisa saber aqui? Que, na prática, né, o que eu vou ler aqui está no livro de vocês, na página 111, na prática, para reduzir termos a um único termo, adicionamos algebricamente os coeficientes e conservamos a mesma letra, a mesma parte literal. Quando falo algebricamente é porque nós encontramos aqui números positivos, números negativos, né? Então são adições algébricas. Então, veja, eu vou refazer aqui esse exemplo, eu tenho 5x mais x. O que a gente vai fazer? Nós vamos conservar a mesma parte literal, que é o x, e vamos adicionar algebricamente os coeficientes numéricos. Então, aqui eu tenho o 5, aqui não tem o número 1, você vai subentender que aqui você tem o 1, então você vai juntar os coeficientes 5 mais 1, 6, e escrever a mesma letra. Então, eu tenho aqui 6x.
Se você pode ver também assim, nesse 5x você tem x mais x, ó, 5 vezes. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5x é essa expressão aqui de cima, mais esse outro x. Então, se eu tenho aqui 5 e somo com o x, eu vou encontrar os 6x. Então, fica mais esse vídeo explicando para vocês o que é um termo algébrico, como também as simplificações dessas expressões algébricas. Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula e até o próximo vídeo, ok?